Irmão, ignora minha cara, eu simplesmente acabei de acordar, cada dia mais esperançoso da vacina, e o vídeo de hoje é para mostrar para vocês todos os erros que uma empresa de tecnologia como a Sony acabou cometendo para precisar infelizmente sair do país. Miau. Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã! O Brasil é um mercado muito desprezado para as empresas de tecnologia. Muitos produtos sequer chegam aqui e quando chegam não são fabricados. Mas desde o início, quando esse mercado começou a ser fomentado, uma das empresas que sempre esteve do nosso lado foi a Sony. Com smartphones de qualidade com ideias completamente inovadoras, a dona do Xperia Play, o famoso PlayStation Phone, tem muita história em território tupiniquim. E tudo isso começou com uma parceria com a Ericsson, que hoje é uma das detentoras do 5G junto com a Nokia, junto com a Huawei, que fez parte da infância de muitas pessoas fazendo celulares completamente inimagináveis, onde infelizmente tudo isso culminou no fim do mercado mobile no Brasil. E para entender como uma empresa tão incrível chegou nesse ponto, você precisa ir lá para trás. Toda essa história começou no ano de 2010. A Sony sempre fez excelentes flagships, mas no ano de 2010 eles desistiram de lançar um smartphone com Windows Phone e migraram direto pro Android, sendo a linha X10 um dos primeiros flagships dos caras. Esse daqui é o Xperia X10 Mini, mas o primeiro flagship deles foi o Xperia X10, a versão maior. Em 2011 foi a vez do Xperia Arc S, esse smartphone que eu tô segurando aqui na minha mão, que tinha uma frequência nativa de 1.4 GHz, acompanhado por 512 MB de memória RAM. Um aparelho tão insano que tinha uma porta HDMI na parte superior e a porta micro USB na parte lateral. Mas a ambição dos caras não pararam por aí, e em 2012 eles lançaram o Xperia S, que era um aparelho com RGB na parte inferior, que era um LED muito bonito e multicolor. Era um aparelho com saída HDMI com câmera de 12.1 megapixels, que foi sucedido logo no início de 2013, iniciando a pior ideia de marketing da história. E você vai entender o porquê. As pessoas que tinham acabado de comprar um Xperia S se depararam logo na virada de ano de 2012 para 2013 com o Xperia ZQ, ou Xperia Z para os mais íntimos, que marcou a história das telas mobile como o primeiro celular com tela 1080p do mundo, que mesmo rodando o Snapdragon da linha S4 com uma Adreno 320 como placa gráfica, infelizmente não rodava a interface tão bem por causa da alta resolução. Mas a ideia de marketing que eu falei há poucos segundos atrás foi que poucos meses após o lançamento do Xperia ZQ, a Sony aparece com o Xperia Z1, ainda em 2013, iniciando a ideia de jirico de lançar 2 flagships no mesmo ano, um a cada 6 meses. Agora imagina comigo, você vai lá, trampa pra caramba, dá 2 pau num celular da Sony, pra 6 meses depois, sendo que você nem terminou de pagar o primeiro ainda, eles virem e lançarem o próximo. Mas ok, o Xperia Z1 tinha um sensor de câmera de 20.7 megapixels, era um aparelho muito absurdo. Ele simplesmente foi um dos melhores celulares com Snapdragon 800 do ano, cara. Ele era muito potente. Afinal, o Snapdragon 800 tinha 4 núcleos de 2.3 GHz na arquitetura Crate 300. As pessoas trabalhando horrores para conseguir os 2 pau, daí 6 meses depois veio o Xperia Z2, no início de 2014, no início. O Xperia Z2 tinha simplesmente o mesmo sensor de câmera, mas em vez do Snapdragon 800, tinha o Snapdragon 801. E a Sony foi tão apressada, mas tão apressada para lançar esse celular, que eles lançaram com a pior versão do 801, que era a versão do 801 com os mesmos 2.3 GHz. Daí veio todas as fabricantes 2 meses depois e lançaram versões com Snapdragon 801 com 2.54 GHz. O Xperia Z2 tinha um design unibody em vidro, ou seja, traseiro em vidro, frente em vidro, aro metálico. Sendo que basicamente graças a esse design que também tinha no Xperia Z1, os aparelhos podiam ser facilmente à prova d'água. Mas a Sony não contava com uma coisa: a má fé e a falta de índole do brasileiro. Afinal, eles ofereciam garantia à água, daí qualquer pessoa que tinha um problema com seu dispositivo, abria a tampinha, molhava o aparelho estragava, daí eles iam lá e ou ganhavam um reparo gratuito, ou ganhavam outro aparelho totalmente de graça. Você só vai deixar sua alma e a sua índole e todo o seu respeito
lá na assistência, mas teoricamente para essa galera era de graça. O que começou a causar, entre aspas, um gasto em massa com esses consumidores. Em outubro de 2014, 7 meses depois do lançamento do Xperia Z2, Sony trouxe um aparelho à prova d'água, com carregamento magnético na lateral e com sensor de câmera de 20.7 megapixels e IMX200 da própria Sony, que sinceramente, sem meme, até hoje é um sensor de câmera muito bom, cara. O Xperia Z3 sem dúvidas foi um divisor de águas. O aparelho tinha 3 GB de memória RAM, tinha uma câmera boa, tinha um desempenho muito bom, mas por causa do design Unibody e do Snapdragon 801, imagina um aparelho que tem aço na lateral, vidro na parte traseira e vidro na parte frontal, infelizmente não ia ter uma forma muito lógica de dissipar esse calor. Mas ainda assim, não era essa leva de superaquecimento super absurdo que as pessoas falam na internet. 6 meses se passaram e foi a primeira vez que a Sony tentou adotar uma política de atualização que fazia mais lógica com a lógica de lançamentos a cada 6 meses que eles faziam. Iniciando algo que a Samsung começou há pouco tempo de tentar trazer 3 grandes versões do Android para os seus dispositivos, que você só vai entender como isso acabou no ano de 2016, que já eu te conto. Ok, 6 meses se passaram do Xperia Z3. Vem aí o Xperia Z3 Plus, ou em alguns mercados o Xperia Z4. Só que uma coisa que a Sony não imaginava, que todas as outras empresas se preveniram, menos a Sony, era que o grande, o majestoso, o incrível Snapdragon também poderia ter falhas. E basicamente a Sony lançou um celular de vidro e de metal com o Snapdragon 810. Se você não entende basicamente o que é o Snapdragon 810, eu vou tentar te explicar. A Apple lançou o primeiro celular com 64 bits do mundo no ano de 2013. E 2 anos depois, pressionada pelo mercado, pressionada pelos consumidores, pressionada por todo mundo, a Qualcomm tinha que acompanhar. E foi aí que começou a migração da era 32 bits para a era de 64 bits, sendo o último processador com 32 bits o Snapdragon 805 e o primeiro com 64 bits da linha 800, o Snapdragon 808. Só que foram 2 flagships no ano de 2015, ou seja, o 808 e o 810. E obviamente as empresas queriam o mais potente e todas colocaram o 810. E todas que colocaram o 810 foram pelo ralo da mesma forma, onde basicamente o Snapdragon 810 era um processador com problemas na Thermal Engine, com problemas de dissipação de calor e com problemas de throttling. Sim, eu não sei pronunciar essa caceta. Throttling era basicamente a ideia de não conseguir estabilizar uma frequência. Ou seja, você abria, sei lá, o seu Free Fire, que seja, daí o processador jogava a frequência lá no alto, o celular começava a esquentar e ele jogava lá no baixo. E graças a esse throttling absurdo, com todo o superaquecimento que esse celular tinha, um modo de segurança travava a frequência do aparelho em 4 núcleos rodando a 1 GHz, o que fazia nada no seu aparelho funcionar. O seu aparelho superaquecia com você usando a câmera, o seu aparelho superaquecia com você utilizando seus aplicativos, o seu aparelho aquecia com você jogando. Era uma coisa absurda, cara. Snapdragon 810 fez a Google, junto com a Huawei, fazer recal do Nexus 6P no ano de 2019. Você pode pesquisar, cara. Junto da política de lançamento a cada 6 meses, acompanhado do Snapdragon 810, o Xperia Z3 Plus, ou Xperia Z4, chame como quiser, era um smartphone que superaquecia horrores e muitas vezes ficava inutilizável. E foi aí o primeiro grande problema da Sony. Não foi tão culpa dela, foi mais culpa do acabamento do aparelho e do processador que ajudaram a culminar essa churrasqueira ambulante. Mas antes de lançar o próximo aparelho, que seria o Xperia Z5, a Sony lançou o Xperia M4 Aqua, que era um aparelho com o Snapdragon 615 que, pasmem, também era 64 bits. Era um aparelho que, pelo nome, né, Aqua, era a prova d'água e que vendeu horrores, porque ele era a cara do Xperia Z3 e do Xperia Z3 Plus, só que ele era muito mais barato. E, infelizmente, muito mais problemático. O Xperia M4 Aqua superaquecia tanto, mas tanto, que simplesmente ele ficou com o boot loop da morte, cara. Como funciona o boot loop da morte? Você tá usando seu celular, ele começa a esquentar horrores, daí ele vai para aquela tela de carregamento do Android, sabe quando você acaba de ligar a sua boot animation, aquela animaçãozinha de boot, e ficava ali o resto da vida. Você só conseguia sair dali reinstalando a sua ROM ou formatando o seu aparelho, tá ligado? Era um bagulho absurdo, cara. E agora pensa comigo, por gentileza. Um lançamento a cada 6 meses. 2015, o ano dos aparelhos mais problemáticos da empresa. E pra variar,
6 meses depois do Xperia Z4, eles vão e lançam o Xperia Z5. Nessa época já existia o Snapdragon 810 Heavy 2.1, que foi uma versão melhorada da Qualcomm para tentar não esquentar tanto, mas mesmo assim ainda esquentava. Agora olha o que a Sony fez. Um aparelho com design unibody, vidro na frente, vidro atrás, metal no aro, que já vinha com vários problemas de superaquecimento, e a Sony simplesmente, amigo, resolve pôr na versão Xperia Z5 Premium uma tela 4K. Sim, cara, uma tela 4K no Snapdragon 810, velho. O Snapdragon 810 não deu certo. O aparelho foi uma churrasqueira ambulante da mesma forma, deu muita dor de cabeça, e nessa época as pessoas elas já tinham se ferrado tanto com os aparelhos da Sony, nesse mesmo ano de 2015, que eles simplesmente não queriam saber mais de aparelhos que tinham o nome Sony. E foi aí que veio a facada final nas costas da Sony. Infelizmente, a Apple é uma das maiores criadoras de tendência atualmente, você mesmo deve entender isso. E no ano de 2015, a Apple estava migrando seus preços. Como assim? Eu vou tentar explicar mais ou menos a política da Apple para vocês. Digamos que eu seja uma fabricante e que eu tenha acabado de lançar esse aparelho, certo? E digamos que o meu preço médio para esse aparelho seja de $449. Esse era o preço da Apple. Já era um preço muito caro e muito acima do normal, mas era $449. Daí basicamente, eu sei que você é um otário que vai pagar o preço que eu botar nessa belezinha. Daí eles estavam começando a migrar para $649, $749, e a Sony, que estava acabando de vir de um ano super problemático, foi junto com a Samsung e junto com todas as outras marcas. Daí chega o ano de 2016 com a linha Xperia X, Xperia X Premium, que eram os aparelhos da Sony com o Snapdragon 820. E eles botam o preço do produto de simplesmente R$3.800. Simplesmente ninguém confiava na empresa e por esse super preço, ninguém comprou. Daí basicamente, passa pouco tempo, chega o Xperia XZ e também ninguém comprou, tava custando 4 pau aquele bagulho. Daí pouquíssimo depois, no Xperia XZ1, ninguém comprou. No Xperia XZ2, ninguém comprou. Eles simplesmente tiraram o site do ar, tá ligado? Mas nesse período de problemas, de 2016 até 2018, que foi quando eles broxaram com essa parada de lançar celular no Brasil, eles fizeram algo que a LG faz até hoje e que não dá tão certo, velho. Eles começaram a lançar aparelho intermediário ruim, a preço caro, com processador ruim da MediaTek. Eu não tenho nada contra a MediaTek, mas a MediaTek é literalmente para quem sabe utilizar os processadores dela. Então basicamente a gente teve Xperia C5, Xperia XA, tudo com MediaTek, tudo celular que trava, tudo celular que não atualiza, tudo celular com uma experiência ruim, com câmeras ruins, superaquecimento, e o consumidor não queria mais saber da Sony. A cobiça e a vontade de querer bater no peito para querer pagar de foda cavou a própria sepultura da marca. E agora que eu vi aqui, que eu esqueci de falar para vocês o fato de 2016. Ainda bem que eu lembrei, hein? Enfim, para piorar a situação da Sony em 2016, lembra das 3 versões do Android que ela queria começar a iniciar com isso? Pois é, chegou o Android 7.0 Nougat, Developer Preview 1, e ela trouxe pro Xperia Z3 de 2014. Isso era incrível, tá ligado? Era novo. Porque, tipo, o Galaxy S5 de 2014 morreu no Android 6. Toda a linha de 2014 morreu no Android 6. Com exceção dos Nexus, é óbvio. Daí ela trouxe a segunda Developer Preview. E quando chegou a época de trazer a terceira Developer Preview, ela foi barrada pela própria Google, cara. Porque simplesmente na época, a Google só certificava a versão 7.0 para aparelhos que tinham a API Vulkan, que era a API de smartphones com 64 bits, e o Xperia Z3 era 32 bits, e a GPU dele não era compatível com a API Vulkan. Então na época foi uma loucura, botaram a culpa na Qualcomm, falaram que o Snapdragon 801 que era o culpado, mas o maior culpado disso foi a própria Google. Porque lançaram o Snapdragon 425 e a GPU dele também não pega a Vulkan, é uma Adreno 308. E adivinha, o 425 tem a certificação do Google para rodar o Android 7.0 e o 801, que é bem melhor, não tem. E nessa sequência de 3 anos, de 2016, 2017 e 2018, com as vendas quase nulas, em 2019, infelizmente, a Sony fez uma decisão inteligente e resolveu deixar o nosso mercado, para pisar aqui de novo, só com preço justo e com produto de qualidade. E basicamente essa foi a história. Eu tô falando por tanto tempo que a minha garganta tá até doendo, cara. Eu espero do fundo do meu coração que isso seja esclarecedor pra você. Você pode pesquisar tudo que eu falei no Google. E fui! Toca aqui, irmão. Ei, toca aqui.